Prezados amigos, prezadas amigas, eu gostaria de aproveitar esse espaço criado pela Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e, na condição de professor do programa de pós-graduação em Ciências Criminais, eu gostaria de tratar com vocês do tema da questão prisional durante a pandemia de Covid-19. Nós vivemos hoje, no mundo todo, uma situação bastante delicada em termos de saúde pública, com um grande número de contaminações e mortes pelo coronavírus, o novo coronavírus. E desde que a pandemia se dissemina, desde que começa essa situação mais grave, a partir dos meses de janeiro, especialmente fevereiro, várias iniciativas vêm sendo tomadas no mundo todo para que haja o controle da disseminação da doença, para que o sistema de saúde pública possa dar conta da necessidade de atendimento de um grande número de pessoas que vão sofrer as consequências do vírus. A questão do sistema carcerário, ela é particularmente delicada nesse contexto. Nós sabemos que, especialmente no caso do Brasil e de vários outros países da América Latina, a situação carcerária é bastante complicada, na medida que há uma grande superlotação carcerária. Há, no caso do Brasil, pelos últimos dados que nós temos do final do ano passado, 755 mil presos para pouco mais de 400 mil vagas no sistema. Então, temos praticamente 2 presos por vaga. A situação de superlotação é acompanhada de problemas de atendimento à saúde, problemas que envolvem, evidentemente, todas as questões que se relacionam com a manutenção do preso dentro do sistema prisional. Por outro lado, quando nós estamos falando de um problema de saúde pública que pode contaminar pessoas que estão em privação de liberdade, nós estamos falando de uma situação em que, evidentemente, se a pandemia se dissemina nas prisões, isso terá consequências na vida extramuros, ou seja, um grande número de contaminados presos vão contaminar também os trabalhadores do sistema carcerário, os agentes penitenciários e todas as pessoas que se relacionam com o ambiente prisional, além do fato de que, evidentemente, muitos presos estão já em período de final de execução da pena ou estão em prisão preventiva e podem ter a sua liberdade decretada. Então, quanto mais se dissemina a contaminação dentro dos presídios, evidentemente que as consequências para a saúde como um todo da população vão ser bastante impactantes. E por isso, a própria Organização Mundial da Saúde já orientou os países sobre como deveriam tratar da questão da pandemia no ambiente carcerário. O próprio Brasil, nesse sentido, cumpriu um papel pioneiro, na medida em que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já no dia 17 de março, elaborou e publicou uma resolução orientando os juízes de execução penal nos estados para que adotassem medidas que visassem uma série de possibilidades para evitar a disseminação da pandemia no ambiente carcerário. Entre essas medidas estavam e estão a necessidade de reduzir o ingresso nos presídios, ou seja, evitar o início do cumprimento de penas e também reduzir o número de presos provisórios e, além disso, tomar iniciativas para garantir a saída das prisões de pessoas que estejam nos grupos de risco, presos com HIV, presos com idade mais avançada, presos idosos, todos aqueles, e também mulheres gestantes, todos esses, de alguma forma, seria necessário que fossem retirados do ambiente carcerário para que não sofressem as consequências de uma possível contaminação. O que essa resolução trouxe de concreto
foi, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, a soltura de em torno de 30 mil presos em todo o país, algo que corresponde a em torno de 4% do total da população carcerária que foram colocados em prisão domiciliar, ou seja, foram retirados das prisões e colocados sob acompanhamento em prisão domiciliar. Essa resolução do CNJ serviu de modelo para a resolução da Organização Mundial da Saúde, que foi publicada 10 dias depois, na semana seguinte, e essa resolução, então, ela orienta a necessidade de que os países tratem do problema não só com medidas que visem a redução da população carcerária, especialmente em contextos de superlotação, mas também iniciativas no sentido de garantir o atendimento médico e medidas de saúde que permitam que, mesmo nas prisões, se consiga, de alguma forma, garantir o necessário distanciamento social para que o preso não contamine aqueles que estão em contato com ele. O grande problema na situação brasileira é que, apesar dessa resolução do CNJ e apesar da soltura, então, desse número significativo até de presos, embora pouco impactante do ponto de vista da superlotação carcerária que nós temos dois grandes problemas em relação a como dar seguimento, como dar consequência a uma política de contenção da pandemia no ambiente carcerário. Em primeiro lugar, nós temos uma resistência muito grande, tanto do Poder Judiciário quanto de outros atores sociais. E aqui eu destaco a própria mídia, a imprensa, que logo que essas medidas começaram a ser adotadas e que alguns presos foram conduzidos à prisão domiciliar, vários formadores de opinião na mídia começaram a protestar e a manifestar a sua contrariedade em relação a essa iniciativa. Ora, quando se manifestam dessa forma, e mesmo dentro do sistema de justiça isso acontece, evidentemente que nós estamos aí numa situação que é a de dar vazão a uma visão bastante disseminada na sociedade brasileira de que a dignidade humana dos presos não deve ser reconhecida e respeitada. Obviamente que esse é um princípio fundamental do direito penal. É preciso reconhecer e garantir a humanidade na execução da pena, a dignidade humana, e quando nós estamos diante de um contexto de uma pandemia, é preciso que se tomem iniciativas para que a dignidade humana seja garantida. E para isso, então, essas iniciativas são propostas, mas encontram essa grande resistência na sociedade brasileira e mesmo entre operadores do sistema. Por outro lado, nós temos um sistema que é coordenado nacionalmente pelo DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional. E no âmbito do DEPEN, ligado ao Ministério da Justiça, sempre houve uma posição muito recuada em relação a essa necessidade de iniciativas concretas para enfrentar a pandemia no ambiente carcerário. Tanto é assim que o DEPEN não contribuiu para a concretização dessa resolução publicada pelo CNJ. Poucas iniciativas foram tomadas em nível nacional para dar suporte aos estados na tentativa de melhorar o ambiente carcerário para o enfrentamento da pandemia. A proposta, inclusive, do ministro da Justiça, agora já não mais no exercício do cargo, o ministro Sérgio Moro, foi a de criação e implantação de containers para o isolamento de presos, tanto em situação de risco por vulnerabilidade, quanto aqueles contaminados. No entanto, em matéria publicada na Folha de São Paulo na semana passada, no dia 17 de abril, e, portanto, um mês depois da resolução do CNJ, a notícia que se tinha é que não havia, por parte do DEPEN e, portanto, do governo federal, uma capacidade de informar
a população, a sociedade, sobre qual é a real situação no ambiente carcerário. Pouquíssimos testes foram viabilizados. Nos presídios em que alguns testes ocorreram, foi justamente quando já havia sinais de contaminação e já algumas mortes começavam a acontecer, especialmente no estado do Amazonas, onde a pandemia teve um processo de aceleração mais cedo do que em outros estados. Mas, de qualquer maneira, até esse momento, nós não temos essa condição de uma testagem dentro das prisões para que se possa saber exatamente qual é a situação, quantos presos já estão contaminados e muito menos, e isso talvez seja o mais grave, temos condições de saber se já houve muitas mortes relacionadas com a Covid, tanto de presos dentro do sistema, quanto de presos que tenham sido liberados. A notícia também publicada foi a de que, no estado do Amazonas, em que presos foram liberados, muitos deles saíam da prisão com manifestações que poderiam ser da contaminação pelo vírus. Mas não havia teste, não havia a testagem, então não houve até agora a comprovação dessa situação. Então, é uma situação bastante difícil. Uma outra iniciativa, além dessa dos containers, que são bastante questionados, né, essa proposta de containers para tentar, de alguma forma, reduzir o problema da superlotação carcerária, já vinha sendo aventada em vários estados, inclusive no Rio Grande do Sul, e sempre foi rechaçada como algo que fere também a dignidade do preso na execução da pena, porque não é adequado, evidentemente, que o preso seja mantido dentro de um container e não de um ambiente carcerário, tal como estabelecido pela Lei de Execuções Penais. Uma outra iniciativa que foi tomada pelo DEPEN, pelo então ministro da Justiça, foi a compra de 600 tablets. Ou seja, a ideia, também seguindo a orientação do CNJ, é que, na medida que não se poderia mais viabilizar a visitação de familiares aos presos, esse contato do preso com a sua família fosse viabilizado por meio da internet, por meio eletrônico. Ora, é uma solução que parece bastante adequada e interessante, na medida em que, de fato, esse contato do preso com o meio externo, no contexto da pandemia, ele se torna bastante delicado e, portanto, essa orientação vem sendo dada não apenas no Brasil, mas em outros lugares, a suspensão das visitas, mas não o impedimento do contato do preso com seus familiares, que é absolutamente necessário para todo o processo de tratamento penal, para que o preso não perca os seus vínculos com o mundo externo, para que o preso tenha, inclusive, algum tipo de possibilidade de manter a sua sanidade mental na medida em que ele não se encontra absolutamente abandonado e isolado durante o cumprimento da pena. Ora, essa medida, que inclusive não me parece que tenha sido implementada, foi apenas uma proposta de que fosse feito um edital para aquisição desses equipamentos, ela acabou recebendo críticas muito severas por parte, especialmente, de dois filhos do presidente da República, um deles vereador no Rio de Janeiro e o outro deputado federal, que utilizaram as mídias e as redes sociais para criticar o então ministro, dizendo que ele estaria contribuindo para o bem-estar de bandidos. Ora, essa visão, né, de que o preso é alguém que, como bandido, não deve ter os seus direitos respeitados e garantidos e deve sofrer para além da privação da liberdade dentro da prisão, obviamente que é uma visão insustentável do ponto de vista legal e jurídico, eticamente também, na medida que fere os valores humanos que veem na aplicação de uma pena não um mecanismo de vingança ou de sofrimento, mas sim um mecanismo de reabilitação e reinserção social.
mas, lamentavelmente, ela reflete e encontra eco em grande parte da sociedade brasileira por uma série de motivos que não cabe aqui abordar. De qualquer maneira, os tablets não foram comprados, mas naquele momento já se percebia o desgaste da relação do então ministro com pessoas das relações mais próximas ao presidente da República, o que acabou redundando logo em seguida no seu pedido de demissão. Finalizando, nós podemos então dizer, né, que o Brasil tomou uma iniciativa importante, a resolução do CNJ. Essa resolução teve resultados concretos, a soltura de em torno de 30 mil presos, com todos os protestos e dificuldades para a sua implementação, mas isso acaba acontecendo dentro daquilo que a resolução preconiza, que é a soltura de presos em situação de risco, presos com algum tipo de debilidade que o torne mais vulnerável à pandemia, mas sem que isso signifique a soltura de criminosos que possam oferecer maior risco social pela sua periculosidade. Essa medida, por si só, não é suficiente. Me parece que faltam aí outras iniciativas para que a permanência na prisão daqueles que ficaram, né, e permanecem cumprindo a sua pena, ou mesmo em prisão provisória, necessitaria, evidentemente, de iniciativas muito concretas para a garantia do isolamento social, para a garantia do tratamento adequado a todos os riscos de contaminação pelo coronavírus, coisa que não vem acontecendo e que talvez tenha como maior demonstração a falta da testagem, que impede que se saiba se o preso que está entrando, saindo ou permanecendo dentro do sistema prisional está ou não contaminado. E, além disso, nós temos no Brasil uma situação sui generis. O Brasil vinha adotando uma política de isolamento social, levada à frente pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, que coordenava os trabalhos de contenção da pandemia, estando à frente do Ministério da Saúde. E isso, graças à estratégia adotada de isolamento social, trabalhando com grande transparência, com entrevistas coletivas diárias e com parceria, inclusive com meios de comunicação importantes, vinha dando resultado. O Brasil conseguiu, até um certo momento, o achatamento da curva de crescimento da pandemia, e isso levou a que, na grande maioria dos estados, não tenha havido, até agora, o colapso do sistema de saúde pública. No entanto, há 15 dias atrás, o ministro Mandetta é demitido. No lugar dele é colocado o ministro Tais, que, desde que assume, não adota mais a política de transparência no tratamento do problema, se submete às orientações da Presidência da República, que sempre foram refratárias à manutenção do isolamento social como forma de contenção da disseminação do vírus. E, com isso, nós já temos, né, nesses últimos dias, uma curva ascendente, inclusive contrariando a tendência de vários outros países, da grande maioria dos países que tiveram picos importantes, mas que já conseguiram uma curva descendente em termos de contaminação e mortes. E aqui eu refiro a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, né? Mas, na verdade, a grande maioria dos países já está nessa situação de curvas descendentes, e o Brasil, lamentavelmente, ingressa num período de grande aumento da contaminação e das mortes, o que nos coloca numa situação bastante desfavorável para que se possa pensar que a situação carcerária vai ter um equacionamento mais adequado. Então, duas figuras-chave na condução dessa situação crítica em que nós estamos vivendo, o ministro da Saúde e o ministro da Justiça, deixaram seus postos, deixaram seus cargos e deram espaço, a partir desse momento, a que a política sustentada pela Presidência da República de suspensão do isolamento social e liberação de cada vez mais setores da economia para que funcionem normalmente, acabe levando a uma situação desastrosa
em termos de aumento da contaminação. É uma situação gravíssima, é uma situação que, em relação ao sistema carcerário, especialmente, pode nos colocar aí diante de um verdadeiro genocídio, ou seja, a falta de controle, a falta da testagem, a falta de iniciativas concretas para garantir dentro da prisão as condições de saneamento adequadas para que o vírus não se dissemine, tudo isso torna a situação carcerária no Brasil, no contexto da pandemia, uma situação extremamente grave e com uma perspectiva muito sombria para as próximas semanas.